Senhor Jesus Cristo, uma boa noite para cada um de vocês. Como sempre é bom fazer uma oração, né? Pedir a Deus para estar nos abençoando. E tá meus dois gatinhos aqui hoje, tá? Comigo. Tá o... Quem tá comigo aqui é o Félix e a Branquinha. Todos dois estão comigo aqui, ó. Vou mostrar como é que estão aqui para vocês. Nós vamos ler Gênesis 20, capítulo 1, tá? Quem tiver sua Bíblia aí já pode deixar aqui, ó, a minha telespectadora aqui e o meu folgadinho aqui do Fésio, tá? Então, Gênesis 20, capítulo 1, a gente compreender um pouco mais, né, de Gênesis, onde tudo começou, né? E eu estou com a minha Bíblia aberta, né? Se você tiver a sua, se você quiser abrir para acompanhar, fazer a leitura da palavra. Se alguma coisa eu souber falar, eu falo. Senão é só ler a palavra mesmo. E eu estou com o meu computador aberto, tá? Eu prefiro o computador porque a gente vai chegando a uma certa idade, a gente não enxerga muito bem, não. No computador coloca a letra maior. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos fazer, né? Vamos passar por Gênesis 20, capítulo 1. Primeiro eu vou orar, que é melhor orar, né? Para Deus estar nos abençoando aqui também. Seja bem-vindo cada um que chegar aí. Eu gosto sempre de cantar somente crer. Tudo é possível naquele que crê, né? Então, vamos lá. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, nesta noite, nesse momento, estou abrindo a Bíblia no capítulo 20, capítulo 1, para começar a ler a Tua palavra. Peço que o Senhor nos ajude a revelar a Tua palavra. Abençoa cada um que vai escutar a Tua palavra. Eu te agradeço, Deus, de já por tudo, pelo alimento que recebemos hoje na manhã, na escola dominical. Foi maravilhoso. Deu-nos o nosso pão de cada dia. Te agradeço, Deus, de já por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos começar, né? Eu estou, todos os domingos, eu estou lendo Gênesis. Eu já comecei do 1º capítulo e já estou no 20. Se por acaso alguém que não viu a live, que não acompanha, quiser acompanhar, é só ir lá no YouTube. No YouTube é Toninho Motoboy Expresso. Eu tenho lá as lives lá de Gênesis. Comecei no capítulo 1 e já estou agora no capítulo 20. Todos os domingos, sem contar o dia da ceia, né? Eu vou estar lendo Gênesis. Terminando Gênesis, nós vamos para Apocalipse. E à noite eu faço a leitura nas 7 eras da igreja, né? Eu já estou na 10ª parte nas 7 eras da igreja. Então que Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui então. Então está escrito assim no capítulo 1. Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, é Gênesis 20, capítulo 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerá. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher,
é minha irmã. Envio eu Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Depois, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto serás por causa da mulher que tomastes, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade do meu coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Eu vou dar uma palavrinha aqui, disso aqui, ó. Olha como que é importante a gente ler a Bíblia. E eu, não sei se vocês acompanham eu aí nas redes sociais. Realmente, eu para me ganhar seguidores, eu tenho que, em vez de quando, dar uma olhada nas redes sociais. Eu já quase não estou olhando muitas redes sociais. Mas eu olhei uma rede social que o cidadão falou uma coisa lá que eu não sabia. E agora de estar lendo isso aqui, ó, aí pra você ver como que é importante a gente ler a Bíblia. Ele falou, ele dá uma teoria lá, falando que o homem tem que morrer por causa da mulher, né? Que o homem é o guardador da mulher, o homem morre por causa da mulher, protege, isso que é o homem. Tem partes que eu concordo com ele mesmo, sabe? Então ele falou uma coisa lá e como eu não li a Bíblia, estou começando a ler agora, eu não podia falar se ele estava certo ou se ele estava errado, sabe? E ele estava falando que Abraão foi frouxo. Que Abraão foi frouxo, com medo de morrer. Ele tinha que ter morrido pela mulher, né? Ele quis dizer isso, ele não falou com essas palavras. Mas ele quis dizer isso, que ele tinha que ter morrido por causa da sua mulher e que a sua mulher tinha sido tomada. Tomada ela foi, mas ela não teve relação com Abimeleque. E de eu escutar ele falando, eu achei que ela teria tido relação com Abimeleque, mas aqui tá falando que não. Olha pra vocês verem aqui, ó. Então ele falou isso, que ele foi frouxo, mas ele não tocou nela não, pelo menos o que está falando aqui, ó, na Bíblia aqui, ó. Então até então eu fiquei meio, será? Então vamos ler aqui só para vocês entenderem, ó. Ele falou que Abraão foi frouxo, ó. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos e de noite e disse-lhe: eis que morto será por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Ó, presta atenção. Olha o que ele falou com Deus aqui, ó. Então aqui está a resposta. O rapaz lá falou que o Abimeleque tinha tomado a mulher de Abraão, que no caso, que ele quis dizer que ele tinha tomado ela, né? Não só tomado, como tinha possuído, né? Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. A resposta está aqui, ó. Por isso disse o Senhor: matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão? Em sinceridade no meu coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonho: bem sei que, na sinceridade do teu coração,
fizestes isso. E também eu tenho impedido de pecar contra mim, e por isso não te permito tocá-la. Então quer dizer que ele não tocou nela. Mas como igual eu falei com vocês, eu não tinha lido ainda aqui, eu achei que ele chegou a tocar nela, né? Que Abraão, com medo de ser morto, né? Deixou levar ela, falou que ela era irmã dele e ele teria possuído ela, mas pelo jeito não possuiu não. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, porque profeta é, e roga por ti, para que vivas, porém não lhe restituires, sabe que certamente morrerás. Tu e tudo o que é teu. Então você não mete a mão nela não, que senão você vai morrer. Então vocês estão vendo aí? Porque hoje é fácil. Hoje o cara fala assim, o cara tem que proteger a mulher dele, e ele foi covarde. Mas no caso dele lá, gente, se vocês acompanhar a Bíblia que eu estou vindo aqui, ele vinha descendo, peregrinando no deserto, ele e o povo dele. Ele já estava cansado, exausto. E chegou uma nação. E aí, como a mulher dele era muito bonita, a Sara, que Deus restituiu ela, ele teve medo de ser morto. Então ele falou com a esposa dele, vamos falar que você é minha irmã, senão eles vão me matar. Para que eu não morra. Com medo. Mas Deus tomou a dor dele aqui, ó. Você viu o que Deus falou com Abimeleque aqui, ó? Se ele tocar nela, ele ia morrer. E já teve gente que falou que tocou, pela interpretação dele, né? E eu tô vendo aqui que não tocou. E outra coisa também, o cara não pode comparar hoje, que você tá na sua casa, né, que não era aquela população. Se o cara for tocar na sua mulher, se tiver uma arma, alguma coisa, você mata o cara por causa de sua mulher, com certeza. Mas lá no caso dele lá, ele não tinha como se defender não, uai. Ele estava em desvantagem. É muito fácil você falar que é homem. Homem você com revólver, com coisas, beleza. Mas na situação dele lá, ele estava em desvantagem. Mas Deus não deixou, Deus comprou a briga para ele. Melhor é você ter Deus e Deus comprar a briga para você do que você ser valentão. Se ele fosse valentão, era capaz de ser morto. Então ele com medo falou não. Agora já teve o caso lá do sobrinho dele, o Ló, que eles foram lá pegar o Ló, ele desceu com os seus funcionários no caso, foi lá e resgatou eles. Lá ele não teve medo. Mas aqui ele teve. Se aqui ele teve, é porque talvez ele estava com muita desvantagem. Não é isso? Então vamos continuar. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles homens. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe, que nós fizesses em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado. Tu me fizeste aquilo que não deveria ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão, que tens visto para fazer tal coisa? E disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. É o que eu falei com vocês. Olha aqui que eu falei com vocês. Como Abraão achou que eles não temiam a Deus, como Abraão sentiu medo, ele devia estar em desvantagem,
ele estava peregrinando no deserto. Então, olha o que ele falou. Olha aqui, presta atenção. Certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Como Sara era muito bonita, eles queriam a Sara. E, na verdade, ela também, minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe. E veio a ser minha mulher. Então ela era irmã dele, né? Você está vendo aqui que ele está respondendo, né? Na verdade, ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não da filha de minha mãe. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: seja esta a graça que me farás em todo lugar onde chegarmos. Disse de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque as ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão. E resistiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: eis que a minha terra está diante de tua face. Habita onde for bom aos teus olhos. E Sara disse: vês que tenho dado a teu irmão 1000 moedas de pratas, eis que ele te seja por véu dos olhos para com todos os que comigo estão, e até para com todos os outros. E esta está advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, da maneira que tiveras filhos. Porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Agora nós vamos pular para o próximo, né? 21. E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara de Abraão um filho, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, e Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Uma mulher de 100 anos dando de mamar para o seu filho. É só coisa de Deus, né? É uma coisa inesperada. Por isso que eu gosto de falar com vocês aí, ó. As coisas de Deus é inesperada.
Muitas vezes a gente está querendo que Deus faça as coisas para a gente do nosso jeito, mas Deus faz do jeito dele. A gente tem que confiar nele. Abraão estava cagando de medo do cara lá do Abimeleque. Deus foi lá e comprou a briga com o cara. Abraão não tinha como brigar com ele, não. Muitas vezes a gente quer brigar, deixa Deus brigar por você, pela sua causa. Coloca Deus na frente. E disse a Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E apareceu esta palavra muito mal aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão, Deus foi lá e conversou com Abraão. Por isso que muitas vezes nós, marido, tem hora que a gente não escuta as mulheres da gente. Pode ser que tem hora que a gente esteja certo. Mas tem hora que a nossa esposa pode estar certa, né? Ele falou, mas é meu filho, eu não posso fazer isso não. Mas Deus foi lá e conversou com ele. Muitas vezes vocês, mulheres aí do outro lado, vocês têm que compreender a gente. A gente acha, quando a gente toma uma decisão, a gente acha que a gente está fazendo certo. Eu acho que um homem verdadeiro, ele deve achar que ele está fazendo certo. Mas depois você vai consultar a sua consciência, vai pensar, Deus vai trabalhar com você, você pode voltar atrás. Não é feio o homem voltar atrás, não. Faz, minha esposa, me perdoa. Eu na hora eu falei que eu não queria, eu não concordava, mas você acredita que você está certa? Pode voltar atrás, não é feio nenhum não. Ué. O homem voltar atrás não é feio nenhuma coisa. Eu estava pensando bem, olhando lá, isso significa que Deus foi lá e falou com ele, ué. Vai ter hora que a gente vai falar coisa que talvez a nossa esposa tenha razão e a gente tá errado, ué. Mas ela tem que ter paciência com a gente tá achando que a gente tá certo. A gente não tá achando que a gente tá errado. Senão a gente não fazia. Só que aí é os dois lados. Deus vai lá, conversa com você, ela tem que ter... Ou ela ora lá e Deus fala. Ué. Porém, Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamado a tua descendência. Então, querendo ou não, Deus aceitou o que Sara falou, né? Foi lá e falou com ele. Aí a gente já escuta, né? Por isso, gente, tem que ter paciência com nós aí, ó. Mulheres, tenham paciência com os homens. Homens, às vezes tem hora que você vai estar falando, achando que você está certo, você pode estar errado. Não é porque o cara, a não ser que o cara... Mas geralmente a gente faz achando que está certo, gente. Mas também do filho dessa serva, farei uma nação, porquanto é a tua descendência. Pode ficar tranquilo. Eu não vou desamparar seu outro filho lá também não. Mas a descendência vai ser de Isaque. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar. Pondo-o sobre seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. A ela partiu, andando errante no deserto de Beceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de carro, porque dizia que eu não vejo morrer o menino. E assentou-se
em frente e levantou a sua voz e orou. Agora vai ser uma mãe orando para o seu menino. A outra mãe vai orar. Olha como que é a oração de uma mulher. Olha como que a gente pode chegar no coração de Deus. Vamos acompanhar a história para a gente ver. Lá Deus concordou com Sara para mandar Abraão mandar o menino embora. Agora a outra de cá está sendo desamparada e ela está chorando, mas ela também vai orar a Deus. Vamos ver o que vai acontecer. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Tá vendo? Deus ouviu, escutou lá a outra também. Então vamos acompanhar. Ergueu-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Tá vendo, gente? Como que uma oração de uma mãe vale muito e tem seus efeitos? Se ela não tivesse orado ali e aceitado tudo como foi, ela ainda não ia estar errada, não. Mas ela indignou. Indignou em outro sentido, uma palavra melhor que eu não sei achar, não. Mas ela não aceitou desse jeito, não. Ela falou: uai, filho de Abraão e tal, vai sair assim, desse jeito. Ela orou, Deus fez a promessa para ele: porque dele farei uma grande nação. Tá vendo? Então vamos continuar. A oração tem um efeito. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi encher o odre de água e deu-lhe de beber ao menino. E era Deus como um menino, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque ficou príncipe do seu exército. Falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência que te fiz. Me farás a mim a terra onde peregrinastes. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então eles foram lá e tomou o poço de Abraão à força. Então disse Abimeleque: não, eu não sei que fez isto, e também tu não mo fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. Eu fiquei sabendo disso hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Olha que beleza. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui essas sete cordeiras que pusesses à parte.
E disse: tomarás essas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque, ficou príncipe do seu exército, e tomaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus por muitos dias. 22 agora. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, e a quem amas, e vai-te à terra de Moria, e oferece-o em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abartou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Vamos fazer só uma reflexão aqui. Por que o povo fala que Abraão é pela fé, né, Ju? Ô, Juju, tem coisas que eu não sei não, tá, gente? Abraão é fé? Abraão é fé, né? Abraão significa fé, não é isso? Ah, ela não tá sabendo me responder. Mas eu acho que Abraão é fé, tá, gente? Eu posso estar enganado. Tem coisas que eu não domino, não. Eu tô aprendendo. É isso que eu tô falando com vocês. Eu tô aprendendo. Então eu tô querendo fazer uma reflexão com vocês aqui. Imagine que Deus fez tudo isso com Abraão. Vamos falar um pouco de Abraão aqui, para chegar até nesse ponto aqui, para vocês entenderem meu raciocínio. Deus visitou Abraão, né? Abraão falou assim: ô Senhor, não passa daqui. Vem aqui, descansa aqui, não vai daqui não. Correu lá em Sara. Ela chamava Sarai antes de chamar Sara. E pediu ela para correr, fazer um bolo, levou leite para ele e tal. Deus abençoou ele, fez aliança com ele. E Deus falou com ele assim: você vai ter um filho antes da vida. Eu acho que é da vida que fala. Abraão significa paz de nações. Paz de nação, né? Então aí Deus fez esse pacto com ele. E aí a Sara era estéril, né, gente? Quem conhece a história sabe. A Sara estéril, né? Nós até lemos aí, né? Que as mulheres lá tudo ficou estéril. E Deus fez a promessa que ela ia ter um filho. Ela foi, a H deu lá para ele ele teve o Ismael e depois conseguiu ter o Isaque na sua velhice. E agora Deus está querendo pegar o filho dele e fazer de holocausto. Agora você coloca você na cabeça de Abraão. Mas meu Deus do céu,
O Senhor falou que eu ia ter um filho com Sara. Eu tive um filho com Agar. Já mandei o filho embora. Agora o Senhor manda eu pegar o filho agora, Isaac com Sara, para levar ao holocausto. O homem tem que ter muita crença em Deus. Coloca você aí no outro lado se você fazeria isso. E vamos continuar a ler a palavra de Deus. Ao terceiro dia levantou Abraão aos seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o meu moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaram-os a voz. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o holocausto na sua mão, e foram ambos juntos. Se vocês não estão entendendo aqui, essa parte, Deus estava mandando ele pegar o Abraão dele, o único filho que ele tinha com Sara, que ele conseguiu ter a velhice, para fazer um holocausto. Ele ia sacrificar o seu próprio filho, para provar para Deus que ele amava mais a Deus do que o seu próprio filho. E agora eu te pergunto, no mundo de hoje, se Deus mandar você sacrificar seu filho nos dias de hoje, você vai colocar Deus em primeiro lugar ou seu filho? Então, eu quero que você pense com a cabeça de Abraão lá atrás. Eu quero que você seja transportado para lá. Porque é fácil a gente ver um homem de Deus aqui fazer tudo que Deus pediu ele para fazer, e agora eu quero ver se você tinha coragem de fazer isso. É muito para o ser humano. O cara tem que ser muito espiritual. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. E disse, meu pai? E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Cadê o cordeiro? Até o filho dele desconfiou, falou, mas papai, o senhor me traz aqui, com lenha, com fogo, com tudo isso. O senhor é meu pai. Eu confio no senhor. Me dando a mão tudo aqui, mas cadê o cordeiro? Essa foi a pergunta do filho dele. Olha para vocês verem como que Deus, como que as coisas de Deus é inesperada. E a gente tem hora que quer compreender as coisas de Deus. E muitas vezes Deus está te testando você aí. Mas Deus sabia quem ele estava testando. Será que ele sabe quem ele está testando? Deus estava testando Abraão. E disse a Abraão, Deus proverá para si um cordeiro. Então, só restou a Abraão confiar que Deus ia prosperar um cordeiro para o holocausto. Porque até então, na cabeça de Abraão, o cordeiro era o filho dele. Então ele só restava para ele ter fé que Deus ia arrumar um cordeiro. Tá dando para vocês compreender aí? Para o holocausto. Meu filho, assim caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs uma ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. Tá vendo, gente? Se ele amarrou o filho dele, deitou o filho dele no altar, ele ia sacrificar o filho dele. Tá dando pra vocês entenderem aí? Ou não? Deus mandou ele lá, ué. Ou você acha que Deus não estava testando ele?
Você acha que Deus não estava testando ele? Vamos continuar na leitura. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe abradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que me amas, sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, e o teu único filho. Então, peraí, quer dizer que Deus estava testando Abraão. Será que ele pode me testar, eu? Eu quero fazer essa pergunta para você aí do outro lado. Se Deus te testar você, falar, não, eu vou fazer um teste lá com fulano de tal. Quer fazer um teste com ele para me ver se realmente ele teme a Deus. Eu vou pedir ele para fazer um holocausto do único filho dele na velhice, para ver se realmente ele é obediente a Deus. Será se você fazia? Essa é a minha pergunta. Lá no jardim do Éden nós já sabemos. A Eva não acatou a palavra de Deus. Deus falou para Eva: dessa árvore do bem e do mal, dela não comerás. Se comerás, morrerás. Ela não acatou. Mas aqui Abraão acatou. Então muitas vezes a gente tem que separar essas coisas. Obediência a Deus pode ser uma coisa estranha. Eu fazer o holocausto, sacrificar meu filho, coloquei a lenha, mas é mandamento do Senhor. Deus estava testando ele. Mas Deus conhece o seu coração, se você vai obedecer ele ou não. Ele deu uma ordem para alguém que ele sabia que ia acatar. E da Eva também ele já sabia que Eva não ia acatar a ordem dele. Ou você está achando que Deus foi pego de surpresa? Claro que não, né, meu amigo? Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro atrás dele, travado pelos seus chifres, no mato. E foi Abraão, e tomou o cordeiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Então Deus testou Abraão, viu se realmente Abraão amava ele a ponto de sacrificar seu filho, o único filho, com Sara. E Deus proveu um cordeiro para ele, para fazer um holocausto em sua adoração. E chamou a Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. E o Senhor proverá. Donde se disse até o dia de hoje: no nome do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, disse o Senhor, porquanto fizestes essas ação, então me negastes o teu filho, e teu único filho, que deverás de abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência
possuirá a porta dos seus inimigos. Então aqui foi uma aliança com Abraão. Esse homem é tremendo. Esse homem ia sacrificar seu filho para obedecer a Deus. Por causa da sua obediência, ele vai ser grandissimamente, multiplicarei a sua descendência. As estrelas dos céus, a areia estará para a praia do mar, e tua descendência possuirá toda porta dos seus inimigos. Então qualquer um que fosse inimigo de Abraão aqui, Deus ia possuir para Abraão. E então tua descendência será benditas todas as nações da terra, porquanto obedecesses a minha voz. Já Eva não obedeceu, não. Vou voltar de novo lá para vocês compreenderem qual que é a diferença de uma obediência e de não obedecer. Então Abraão tomou seus moços e levantaram-se e foram juntos para Betseba. E Abraão habitou em Betseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: eis que também Mica deu filhos a Noá, teu irmão, o seu primogênito, e o seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezed, e Azó, e Pildas, e Gilaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Esses oito deu à luz Mica e Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Teba, Gã, Taás e Maaca. Tem hora que eu não sei ler muito bem aqui não, viu, gente? Vocês aí, qualquer coisinha, vocês veem aí como é que é a leitura. E foi a vida de Sara 127 anos. E esses foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morte e lavou os seus filhos e falou aos seus filhos de Ed, dizendo: estrangeiro e peregrino sou entre vós. Pai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta diante da minha face. E responderam os filhos de Eter a Abraão, dizendo-lhe: ouve-nos, meu senhor, príncipe, poderoso, és no meio de nós, enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Eter, e falou com eles, dizendo: se é de vossa vontade que eu sepulta a minha morta diante de minha face,
ouvi-me e falei por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim de seu campo, que made pelo devido preço, em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Éter, e respondeu Efron: Eteu e Abraão, e ouvidos dos filhos de Eteu e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nela está, diante dos olhos dos filhos do meu povo. Dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te, o preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isso entre mim e ti? Sepulta a tua morta. Abraão deu ouvido a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Éter, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Mamre, o campo e o covado que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Éter, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Mamre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim como o campo e a cova que nela estava fora, confirmados a Abraão pelos filhos de Éter, em possessão da sepultura. Então quer dizer que ele comprou, né? E era Abraão já velho, e diante em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Olha como que é importante um pai abençoar seu filho. Ele está fazendo
o seu próprio servo fazer um juramento que ele vai arrumar uma filha para o seu filho Isaque, porém que não seja dos cananeus, onde eles se habitavam, porque não eram filhos de Deus, que seja uma mulher da parentela dele, porém filhos de Deus. E hoje em dia nós, como pais, como famílias, a gente deve querer que nossos filhos case com pessoas cristãs também, não do mundo. Então, a gente tem que imitar esses homens de Deus lá de trás. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Não pega uma mulher de qualquer lugar, não. Para meu filho, não. Você quer arrumar uma mulher, você vai arrumar uma mulher da minha parentela, que já tem os ensinamentos de Deus. Não arruma qualquer mulher para o meu filho, não. Senão você vai arrumar problema para ele. E eu não quero isso para ele, não. E disse-lhe o servo: se porventura não quiser seguir-me a mulher, e esta terra farei, pois, tomar o teu filho, a terra de onde saístes. E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Eu, Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Deus fez uma promessa para mim. Abraão está falando com o seu servo, que da minha família vai sair uma descendência. E o meu filho não pode arrumar qualquer mulher, não. Tem que ser uma mulher da minha parentela e tem que ser uma mulher cristã de Deus. Não é qualquer mulher, não. Então vamos acatar, vamos olhar direito. Vamos prestar atenção. Vamos seguir o exemplo deles. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faça lá tornar a meu filho. Se ela não quiser acatar isso, não faz ela ser mulher do meu filho, não. Ela vai dar dor de cabeça. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre esse negócio. E o seu servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. A partir de agora, você vai pegar meus bens, meus negócios, tudo, a promessa você fez, você vai atrás da esposa para o meu filho. E levantou-se, partiu para Mesopotamia, para a cidade de Naor, e fez joelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, o tempo que as moças saíam a tirar a água. E disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão, porque eu não sei como que eu vou fazer para achar essa mulher para ele. Mas eu prometi, Senhor, que eu vou arrumar uma mulher da parentela dele, mas eu não posso arrumar qualquer mulher, não. Como que eu vou fazer para escolher essa mulher? Eu não tenho olho na testa para saber
Qual que é a mulher que vai dar certo com Isaac, Senhor? Entra em cena, Senhor. Me ajuda eu a arrumar uma esposa para o filho de Abraão, Senhor. E muitas vezes, gente, tem muito casamento aí que não dá certo, porque não tem essa promessa. Se você aí é jovem, se você aí é pai, tem filhos, faça essa promessa para o seu filho. Ora a Deus primeiro. Pede a Deus para colocar uma mulher boa para o seu filho. Pede a Deus para colocar um rapaz bom para sua filha. Não vai entregando ela para qualquer um, não. Senão depois pode te dar problema. Não é assim, não. Olha, vamos olhar aí os nossos exemplos de Abraão. Eis que estou em pé junto à fonte da água, e as filhas dos homens, esta cidade, saem para tirar água. Sejas, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba. E ela disser, beba, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja a quem designastes, a teu servo Isaque, ao filho que Abraão quer que eu arrume uma esposa para ele. Mas não deixa eu errar a pessoa, não, que seja uma pessoa que o Senhor vai escolher a dedo. Não vai ser qualquer pessoa. E que eu conheça nisso, que usasse de benevolência com o meu Senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Mica, mulher de Naor, irmão de Abraão, da sua parentela, encaixou tudo aí, ó, irmão de Abraão, saía com o seu canto sob o seu ombro. Aí Deus já deu a resposta para a oração do seu servo de Abraão, tá vendo? Muitas vezes o casamento dá errado porque as pessoas não oram. Vai casar por causa de aparência, por causa de situação financeira, e não deveria ser isso, né, gente? Eu vou dar um conselho aí. Eu não sou nada, mas eu vou dar um conselho aí. Eu gosto de dar conselho. Se eu fosse um pai, eu ia dar um conselho para minha filha assim. Filhinha, olha primeiro se o rapaz é cristão. Depois, você quer saber se ele é de Deus ou não? Porque muitas vezes o rapaz pode estar na igreja, mas ele não é um cristão verdadeiro. Não vai nessa não, minha filha. Eu não tenho filho, tá, gente? Mas eu ia treinar ela, eu ia falar com ela as coisas de Deus. Hoje os pais não fazem isso. Deveria fazer. Por que os casamentos estão dando errado hoje? Os pais não estão dobrando seu joelho, olhando com os filhos. Os pais não estão lendo a Bíblia. Os pais não estão ensinando seus filhos as coisas de Deus. Então, tá difícil. Eu falaria para minha filha, mas antes de eu falar com a minha filha, com certeza eu ia estar colocando ela para estar lendo. Muitas vezes eu ia estar orando junto com ela, dobrando meu joelho. Muitas vezes eu ia ler a escritura perto dela, para ela não ser uma tola, para ela saber algumas coisas de Deus. E aí depois eu ia aconselhar ela, falando para ela assim, minha filha, faz algumas perguntas pro rapaz sobre umas coisas de Deus, para você
pelo menos pensar se esse rapaz sabe alguma coisa de Deus. Porque muitas vezes o rapaz está na igreja, mas não sabe nada de Deus. Porque se ele for espiritual, se realmente ele for um homem de Deus, ele vai saber algumas coisas de Deus. Não vai escolhendo só porque ele é bonitinho, não. Ou porque a família dele tem uma situação financeira boa, não. Não vai assim, não. E eu ia falar a mesma coisa com o rapaz. Meu filho, não vai pela aparência só porque a moça é bonita, não. Ou porque a família dela tem uma situação mais ou menos, não. Vê se a moça é uma moça cristã. Observa a moça. Vê como é que ela comporta. Se ela ora, como é que é. Não vai casando assim não, senão você vai acabar com você, meu filho. Esse seria meu conselho. Tanto para o rapaz, tanto para a moça. Mas os pais não estão dando conselho para os filhos hoje em dia. E aí depois eles casam e vai olhar dependendo da pessoa. Não é aquela pessoa que Deus escolheria para ele. Aí o casamento não dá certo. Então, pais que estão vendo essa live, mães, moças, jovens, primeiro, escuta esse conselho. Vamos acatar aqui, ó, os nossos exemplos de Abraão. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe: peça-te, deixa-me beber um bocado desse teu cântaro. Aí eu pulei aqui. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, quem homem não havia conhecido. Ela era virgem, não tinha conhecido homem algum. E desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Essa aqui eu li, né? Então o servo correu ao poço e pediu para beber. E disse: beba, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre sua mão e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também águas para os teus camelos, até que acabem de beber. Então aqui foi respondido a resposta do servo que prometeu arrumar a esposa para Isaac. Tá vendo? Aí não falha, gente. Mas muitas vezes os pais não orientam os filhos. Ou vice-versa. Como que os casamentos hoje não estão indo para frente? Como que está tendo problema nos casamentos hoje em dia? Porque é mandamento do Senhor. Peça primeiro para Deus. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, de peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te, também em casa de teu pai, lugar para nós pousar. E ela disse: eu sou filha de Betuel, filha de Mical, o qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor, porque Deus
escutou sua oração. Pessoal, eu vou encerrar aqui porque é 1 hora de live. Então vai ficar aí com o gostinho aí para nós continuar, tá? Vai continuar agora. Eu vou só terminar aqui. Peraí, deixa eu ver aqui se dá para terminar. Deixa eu ver se dá para terminar ou não. Não vai dar para terminar não. Então eu vou escrever aqui. Pior que eu levei o caderno para lá, não é possível. Então aqui o caderno. O caderno tá aqui. Então eu vou encerrar por aqui. Porque já deu 1 hora no TikTok, tá? E aí domingo que vem a gente vai dar a continuidade a esse pensamento, né? A ler a Bíblia. E você aí que quer que a sua filha casa, seu filho casa, né? Você que é jovem, pega essa live aí e vamos fazer o exemplo de Abraão. Deixa eu ver. Eu vou ter que achar aqui. Que eu tenho que marcar na onde que eu parei, né? Pra mim dar continuidade na próxima vez. Uai, gente, eu perdi todinho aqui agora. Eu não lembro onde que eu tava. Jura? Tá aqui, ó. Tá por aqui, ó. É aqui, ó. Então serás livre do... tá. Me disse, Deus, sua mulher, o Senhor, designou o filho do meu Senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração. É aqui, ó. Então eu vou encerrar por aqui, ó. E ela se apressou, então lhe perguntei, inclinou-me, adorei o Senhor e bendisse ao Senhor Deus do meu Senhor Abraão. Então eu vou acabar aqui, ó, no 47. Então eu tô Gênesis, aqui ó, Gênesis. Eu dou continuidade, tá? Gênesis 24 vou colocar 46. Que aí eu dou continuidade depois no 47, tá bom? Então uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. E eu vou encerrar a live. 1 hora de live.